Boa noite. Boa noite. José Dirceu Delúbio Soares e Valdemar Costa Neto são transferidos para trabalhar fora da cadeia. Incêndio atinge depósito na zona sul de São Paulo. A arma usada em crime no Rio de Janeiro é de publicitário que assassinou o zelador. Polícia prende Black Bloc envolvido em depredação à loja de carros. Neymar diz que está recuperado e vai jogar contra a Colômbia. E o técnico Luiz Felipe Scolari testa novas formações do time. Bares veem faturamento aumentar durante o Mundial. Já os restaurantes perderam clientes. Polícia Civil confirma que a arma encontrada na residência do casal Ieda e Eduardo, acusados de matar o zelador Gesi Lopes de Souza, no início de junho, é a mesma que matou o ex-marido de Ieda, no Rio de Janeiro, em 2005. Segundo o delegado titular da 4ª Seccional da Polícia Civil, na Zona Norte, os laudos da perícia feita na arma do crime comprovaram a utilização da mesma arma na morte do zelador Gesi Souza, de 63 anos, e do empresário José Jair Farias, no Rio de Janeiro, em 2005. Ele era ex-marido de Ieda Martins. Na data de ontem à noite, aportou aqui na nossa seccional, aqui na seccional da Zona Norte, o laudo dando conta que o empresário morto no Rio de Janeiro foi assassinado com a utilização do cano da pistola 380, bem como do silenciador, ambos objetos encontrados no guarda-roupa de uso em comum do Eduardo e da Ieda. E isso os coloca diretamente como autores daquele homicídio. Eduardo Martins, de 47 anos, e a mulher, a advogada Ieda Martins, de 42, estão sendo investigados por participação nos dois casos. O casal está preso temporariamente por ordens decretadas pelas polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro. Eduardo já confessou ter esquartejado, ocultado e queimado parte do corpo do zelador Gesi, com quem tinha brigas constantes no condomínio onde moravam. A polícia disse também ter quase certeza de que Ieda foi a mentora do crime e Eduardo o executor. Chegou a essa conclusão porque 3 semanas antes da morte do zelador, Ieda teria convidado uma pessoa para assumir a função que ficaria vaga. A informação foi passada para a polícia por meio de uma testemunha, que recebeu o convite para assumir o cargo. A identidade é mantida em sigilo pelos investigadores. Se isso for confirmado, será a prova que faltava para ligar Ieda ao crime, já que até agora Eduardo dizia que ela não participou da morte do zelador. Ela o procurou, ela convidou para trabalhar como zelador, só que ela não fazia parte do conselho do prédio, ela não é síndica, ela não tem absolutamente nenhuma responsabilidade ou não faz parte da sua atribuição como moradora em contratar ou demitir alguém. Exatamente esse é o ponto. Isso dá exatamente o tom de premeditação. A Polícia Civil vai aguardar mais 15 dias para encerrar o caso. Este é o tempo necessário para que os últimos laudos cheguem da perícia. Os novos documentos devem comprovar a função de cada um no crime e o local exato do assassinato. Com tudo isso em mãos, a polícia deve indiciar o casal por homicídio triplamente qualificado, fraude processual, ocultação de cadáver e posse compartilhada de arma de uso restrito, por terem utilizado um silenciador típico da polícia para dar 2 tiros no zelador. 3 menores são condenados pela morte de um dentista em São José dos Campos, no interior paulista. Os 3 adolescentes envolvidos na morte do dentista Alexandre Peçanha, que foi queimado vivo após um assalto em seu consultório em maio de 2013, tiveram sua internação determinada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Os jovens terão que se submeter a medidas socioeducativas por tempo indeterminado, devido ao ato infracional equivalente aos crimes de roubo e homicídio. Na noite do crime, após roubarem o local, os ladrões atearam fogo no dentista, que morreu 8 dias depois em decorrência das queimaduras. O drama das famílias de idosos desaparecidos em São Paulo. Os registros oficiais são desatualizados, mas dados de 2012 apontam para cerca de 20 mil casos no estado. E o número pode ser ainda maior, já que muitas famílias não fazem boletim de ocorrência na polícia.
Já pensou se alguém da sua família desaparecesse? Fiquei desorientado na hora. Terrível. Procuraria a ajuda da polícia, alguma autoridade competente, né? Esta família de Diadema, na região do ABC Paulista, está passando por esse sofrimento. A foto é de Maria Aparecida Oliveira Franco, de 60 anos. Segundo a irmã, ela desapareceu há quase 5 semanas. Eu fiquei sabendo que ela foi fazer um telefonema, né? Ligar para a neta que estava em Itanhaém. Maria Aparecida é conhecida na vizinhança como Nenê. Segundo a família, ela não sofria de nenhuma doença que pudesse justificar uma possível perda de memória, o que explicaria ela ainda não ter voltado para casa. Panfletos foram distribuídos na região para que possam avisar do paradeiro de Nenê. Até agora, não surgiu nenhum telefonema com pistas importantes. Mas está doendo demais. Cada dia que passa, mais demora, mais não vem nenhuma notícia. Era um domingo, 18 de maio, ou seja, pouco mais de um mês, quando Dona Maria Aparecida não foi mais vista. A Dona Helena é a mãe da Maria Aparecida. Dona Helena, qual o sentimento diante de tudo que está acontecendo? Olha, não tem nem bom pensar. É muito triste isso, viu? Dona Helena tem 90 anos e passa os dias à base de calmantes para conseguir suportar a ausência da filha. Eu acordo na parte da manhã, ando mais. Aí eu fico só pensando nela. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa da Polícia Civil ainda não fez um levantamento recente e específico sobre a quantidade atual de idosos que desaparecem no estado de São Paulo. Mas toda semana novos casos surgem. Em 2010 foram mais de 20 mil. Em 2011 passavam de 23 mil ocorrências. Em 2012, 19.400 casos. Segundo a delegada que investiga o desaparecimento de idosos, o principal motivo para isso é a saúde debilitada. Por exemplo, casos de Alzheimer são as maiores causas. E outros casos de desaparecimento são pessoas que sofrem quedas nas ruas, tonturas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a média de ocorrências solucionadas é de 82%, mas é preciso que a família procure pelo parente também em unidades de saúde. É importante que comunique à polícia, comunique o órgão de saúde e que chegue ao conhecimento nosso para que nós possamos localizar os familiares. Polícia prende mecânico suspeito de ter participado da depredação de uma concessionária de carros importados durante uma manifestação contra a Copa no último dia 19. O ato era para celebrar um ano da redução da tarifa do transporte público em São Paulo, mas durante a manifestação, um grupo de mascarados utilizou diversos artefatos, como pedras e extintores, para depredar os veículos. O prejuízo foi estimado em cerca de 3 milhões de reais. O mecânico preso hoje vai ser indiciado pelos crimes de dano e associação criminosa. Também foi apreendida a roupa que teria sido utilizada por ele durante o protesto do movimento Passe Livre, que terminou no vandalismo. A Copa tem aumentado o faturamento nos bares de São Paulo. O crescimento chega a 100% em dias de jogos do Brasil. Já nos restaurantes, incluindo as churrascarias, a realidade é outra. Houve queda no número de clientes. No início havia uma desconfiança com relação à Copa do Mundo, mas Vera não perdeu tempo. Arriscou e decidiu decorar o bar na Vila Madalena para receber os turistas. 2 meses antes do início da Copa, eu reuni minha equipe e falei, vai ter Copa e nós temos que estar preparados. Foram 20 mil reais de investimento. Ela comprou novos televisores, caprichou na decoração e contratou mais 3 funcionários. E não é que deu resultado. O faturamento cresceu 30% em relação a maio e mais de 70% comparado ao mês de junho do ano passado. E os números da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes confirmam esse crescimento. Nos dias de jogos do Brasil, o faturamento dos bares superou e muito as expectativas, chegando a 100%. Com a bola rolando e sem registro de grandes manifestações, o segmento deve faturar 12 bilhões de reais no período do Mundial. Ele surpreendeu, o número de turistas foi maior do que o esperado, apesar da expectativa e das notícias anteriores que eram muito pessimistas. Mas se os bares estão comemorando a Copa do Mundo, os restaurantes nem tanto. Alguns registraram uma queda no movimento de até 40%, principalmente nos jogos da seleção brasileira. E uma das explicações para esta queda no movimento pode estar relacionada
aos horários das partidas. Baltazar é o presidente da Associação das Churrascarias do estado de São Paulo. Ele explica que, como muitos jogos foram à 1 da tarde, os clientes acabaram migrando para os bares. Mesmo os horários de 5 da tarde, o comércio vai até meio-dia, o expediente. E aí já acabou o dia. Edgar tem uma churrascaria em Piracicaba, no interior de São Paulo. Os donos de restaurante tiveram uma queda que varia entre 20% a 50%. Para nós, donos de restaurante, foi uma péssima experiência. A Polícia Militar dispersou ontem à força torcedores argentinos que comemoravam a vitória do time na Vila Madalena. De acordo com a PM, os torcedores embriagados insistiam em ficar nas ruas do bairro, mesmo após o fechamento dos bares. Ainda segundo a PM, os torcedores foram tirados das ruas após soltarem rojões e a polícia chegou a usar uma granada de efeito moral para dispersar o grupo. Não houve registro de depredações e ninguém ficou ferido. E agora o assunto é seleção brasileira. Hoje o dia foi do técnico Luiz Felipe Scolari treinar com Paulinho e testar novas formações do time. Num primeiro momento, pensamos que Paulinho, Fernandinho e Fred, de coletes azuis, seriam reservas. Hernanes, Ramires e William poderiam pintar como as novidades do professor Scolari. Poderiam. Alarme falso durante o aquecimento. Equipe principal de amarelo. Recebeu colete vermelho? Não é titular. O coletivo começa com Paulinho no lugar de Luiz Gustavo suspenso. Deve ser assim também contra a Colômbia. No intervalo do treino, a dança dos coletes preocupa novamente quem está por perto. O atacante Fred é trocado pelo zagueiro Henrique, que atua como volante. Dani Alves dá lugar a Maicon. Nos minutinhos finais, outras duas mudanças. Maxwell na esquerda substitui Marcelo, que teve dor de barriga. E Ramires faz o papel de Hulk pela direita. Opções para o decorrer da partida de sexta-feira no Castelão. Neymar, que na segunda chegou mancando a Granja Comari e que na terça apareceu com curativos no joelho, nesta quarta trabalhou normalmente. E em dose dupla. Foram 35 minutos de entrevista coletiva. Nessa bancada, Neymar Júnior, o craque da seleção brasileira, nada tímido em frente a centenas de jornalistas. Ele é assim, fora e dentro de campo, seja numa pelada de rua ou na maior das competições, a Copa do Mundo. Eu sempre sonhei, que eu sempre busquei desde criança. Desde quando eu vi o Ronaldo com o Topete fazendo gol, eu falei, eu quero jogar uma Copa do Mundo. E hoje eu estou disputando o Mundial, né? Estamos numa quarta de finais. E não é ficar pensando em pressão, falar, pô, estou pressionado porque eu jogo no meu país, porque sou seleção brasileira, eu tenho que vencer de qualquer jeito. Não, a gente tem que tirar de letra isso. E é uma responsabilidade gostosa, que eu assimilo e que eu gosto de ter, né? Mas sempre tendo alegria, né, e a ousadia de jogar futebol. Está quase tudo nas costas de um menino de 22 anos? Não me sinto sobrecarregado, não. Nem dentro, nem fora, nenhum lugar. Acho que eu tenho meus companheiros que me ajudam, né, que uns roubam a bola, outros fazem gol, outros dão passe. Enfim, é uma seleção brasileira. E Neymar também falou que vai jogar contra a Colômbia. A seleção não tem jogado bem, mas tem demonstrado um comprometimento em comum, tem vivido a Copa com intensidade. Ao mesmo tempo, a gente não tem notado aquela leveza que é comum do futebol brasileiro, se divertir em campo, jogando futebol. Você acha que é possível resgatar essa alegria, apesar da responsabilidade diante da Colômbia? Alegria sempre teve. Que a gente não tem visto. Porque você não está em campo, não está jogando, então por isso que você não sabe. Mas a alegria sempre teve e o nosso comprometimento é muito grande. E às vezes não é só festa, não é só 5-0, não é 4-0. Né? Eu acabei de falar que o futebol hoje está muito igualado, está muito difícil. E o time que se compromete mais dentro de campo acaba vencendo. Então é por isso que a gente chegou até aqui hoje. E por mim eu não quero dar show, né? A última coisa que a gente busca é dar show, que é fazer espetáculo.
a gente está aqui para vencer. Se tiver que só defender e ganhar o jogo de 0-0, a gente vai ganhar. Não importa se a gente não vai dar chapéu, se não vai dar caneta, se não vai dar show, se não vai fazer todo mundo rir. A gente não está ali para isso, a gente está ali para vencer. E o que a gente quer é nos comprometer mais uma vez, correr até o final, sim, até cansar e depois sair vencedor. Aí depois no final do jogo a gente vê se deu show ou não. Davi Luiz lidera o ranking de jogadores da FIFA. O brasileiro está à frente até mesmo do colombiano James Rodrigues, artilheiro da competição. Com nota 9,79, Davi Luiz foi eleito o melhor jogador da competição até as oitavas de final. Entre os brasileiros, ele é o único que aparece na seleção da FIFA desde a rodada de abertura. Em 4 jogos, ele recuperou a posse de bola em 24 oportunidades e acertou quase 80% dos passes. E ainda marcou um gol contra o Chile. Fora de campo, é um dos jogadores mais carismáticos da seleção e não se cansa de atender pedidos de fotos e autógrafos. Zagueiro mais caro da história, comprado pelo Paris Saint-Germain por 49 milhões de euros, o equivalente a 150 milhões de reais, Davi Luiz mostra que um defensor pode até desbancar 2 atacantes considerados os melhores do mundo, como Messi e Neymar. E agora vamos ao comentário de Celso Cardoso. A seleção brasileira realizou hoje aqui na Granja Comari o último treino antes da partida contra a Colômbia pelas quartas de final da Copa do Mundo. Paulinho deve ser o substituto de Luiz Gustavo, pelo menos foi ele quem treinou como titular na primeira parte do treinamento realizado hoje. Como o Luiz Felipe Scolari costuma repetir no jogo, a primeira formação do treinamento deve se confirmar realmente a participação do Paulinho. Aqui o Filipão fez algumas alterações na segunda parte do treino, com o Michael jogando na lateral, o Henrique jogando como volante, o Ramires também teve oportunidade, mas são opções para o decorrer da partida. Portanto, o Filipão opta pelo simples, em não mudar muito a estrutura do time. Hoje o atacante Neymar conversou com os jornalistas em entrevista coletiva. Claro que a questão emocional esteve em pauta novamente, a pressão sobre os jogadores. Ele até interpretou mal uma pergunta que eu fiz a respeito do resgate da alegria para que o time jogue mais solto, mais leve. Mas tudo bem, foi uma má interpretação. O que vale é que a seleção parece otimista contra a Colômbia e já está vislumbrando as semifinais contra a Alemanha ou contra a França. E os jogadores da Copa, aliás, os jogos da Copa só voltam na sexta-feira. Veja os duelos das quartas de final. O primeiro jogo das quartas de final será sexta-feira, 13h. França e Alemanha realizam um clássico internacional no Rio de Janeiro, no Maracanã, por uma vaga na semifinal. No mesmo dia, às 5h, a seleção brasileira encara a Colômbia, no Castelão, em Fortaleza. No sábado, no Mané Garrincha, em Brasília, a Argentina e Bélgica iniciam o segundo dia das quartas de final e jogam à 13h. E às 5h do mesmo dia, Holanda e Costa Rica disputam a última vaga na Arena Fonte Nova, em Salvador. Lembrando que todos os jogos seguem o horário de Brasília. O presidente da FIFA elogia a Copa aqui no Brasil. E Maradona comenta o desempenho da seleção argentina. Quem não está nada contente com a vitória sofrida da Argentina diante da Suíça é Diego Maradona. Durante o programa que apresenta na televisão venezuelana, o ex-camisa 10 criticou o esquema tático de Alejandro Sabeja, que, segundo ele, deixa Messi completamente sozinho em campo. O ídolo argentino ainda respondeu sobre a possibilidade de comandar a seleção da Venezuela. Tenho que falar com Nicolás Maduro depois da Copa do Mundo. Falaremos um pouco sobre tudo, inclusive sobre a seleção. Procuro projetos sérios que tragam segurança ao futebol venezuelano e, se encontrar, pode ser que aconteça. Durante seminário realizado hoje no Rio de Janeiro, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, se mostrou muito entusiasmado e fez uma avaliação positiva sobre a realização do Mundial no Brasil. Essa é a minha 20ª Copa e ela deve ser e será um sucesso. Tudo está indo muito bem.
Onde estão os protestos que tanto se falava? Eu preciso elogiar o povo brasileiro. Sobre o futebol apresentado em campo, Blatter evitou falar sobre um mundial perfeito. O nível aumentou, todo mundo melhorou e o futebol está no seu melhor, o jogo tem ritmo. Ok, não está perfeito. Sempre temos alguns incidentes porque seres humanos cometem erros, jogadores cometem erros, técnicos, árbitros também, porque esse é o lado humano do futebol. No final, vocês verão que o melhor ou o que tem mais sorte vencerá. Estamos a 2 dias das quartas de final e o torcedor brasileiro ainda não se recuperou do sofrimento da disputa por pênaltis contra o Chile. Olha, e por isso é muito importante se preocupar com o coração. Veja como se cuidar na videoreportagem de Renata Falzoni. O que os torcedores do Chile, da Grécia, da Costa Rica e do Brasil têm em comum neste Mundial? Fácil. Todos nós sofremos a tortura de uma prorrogação e uma decisão nos pênaltis nesses jogos de oitavas de final. Muitos torcedores queixam-se do desconforto dessa aflição. Olha, meu coração ficou muito disparado, deu medo. Pra mim não foi bom, não. Eu me sinto muito emocionada, mas ao mesmo tempo com muito medo. Eu fiquei tão nervosa, eu me senti que ia ter um infarto, porque me dava aquele negócio assim por dentro horrível, tremendo por dentro, nervoso, e começava a apertar as mãos. De acordo com estudos realizados na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, tendo como base os dados do SUS, no Brasil, durante os jogos, aumenta em 9% a incidência de infarto do miocárdio. E durante os jogos da seleção, esse pico sobe para 16%. Ele acompanhou primeiro 4 Copas do Mundo. E quando você olha na plateia, nesses momentos de disputa de pênalti, por exemplo, você vê gente completamente transtornada. Mostrando que a gente deposita nos jogos de futebol uma carga de emoção tão intensa que é capaz de que naqueles indivíduos predispostos, com uma doença coronariana já existente, ou né, com um perfil, digamos, lipídico alterado, pode fazer com que o indivíduo desenvolva um infarto do miocárdio. Eu mordi as unhas, assim, comi todos os dedos. Fiquei mal mesmo, moça. Ou ganhava ou não ganhava, principalmente na hora do pênalti. A adrenalina fica em cima, né? Deu falta de ar, sabe? Deu desespero, sangue parece que corria mais forte na veia. Muito difícil. Aos que gostam de beber para aliviar a tensão, cuidado. Embora o álcool, em alguns aspectos, em dose moderada, proteja o coração, quando você bebe muito líquido, tipo cerveja, o volume a ser transportado aumenta. Então, você aumenta o teu trabalho cardíaco. Junta emoção e junta um trabalho maior, nós temos uma receita certa para você infartar. Parece que o coração está acelerado ainda, não está no normal ainda. Uma sensação de desconforto ao extremo. Olha, acho que tem que tomar um calmante antes ou não assistir o jogo. É um momento que você tem que aprender a controlar suas emoções. A pergunta é como é que você trata, como é que você dá uma vacina, uma medicação anti-paixão. Se eu souber isso, um dia eu vou tomar também. Olha, um ato na Praça da Sé reuniu cerca de 150 pessoas, segundo a PM, para um debate público sobre a repressão aos movimentos sociais. Integrantes do movimento Passe Livre afirmaram ter convidado o secretário de Segurança Pública para participar da discussão, mas Fernando Grella afirma que não recebeu convite algum. O Tribunal de Justiça foi o lugar escolhido pelo movimento Passe Livre para se reunir hoje à tarde. É que é aqui que o MPL tenta pela segunda vez bloquear o inquérito 1/2003 do DEIC, que apura possíveis crimes cometidos durante os protestos do ano passado. De acordo com o movimento, a investigação é ilegal. O inquérito que está convocando uma série de pessoas que já foi, em sua maioria, que já foram presas ilegalmente na figura da prisão para averiguação, que é inconstitucional, e que são novamente assediadas para prestar esclarecimentos, e são esclarecimentos que não visam investigar nenhum tipo de crime. Segundo os ativistas, o secretário de Segurança Pública do Estado, Fernando Grella Vieira,
foi procurado e convidado para conversar sobre supostos abusos e ilegalidades cometidos pela polícia contra os manifestantes. O ato convocado aqui para o centro de São Paulo, na Praça da Sé, não foi nenhuma passeata, nenhuma mobilização, e sim um convite ao debate entre representantes de movimentos sociais. Só que, de novo, o que incomodou os participantes foi a quantidade de policiais, o forte aparato policial. Enquanto a praça está cercada por PMs, eles discutem ideias. Dezenas de viaturas, tropa de choque e até a cavalaria. Além do cordão de isolamento formado ao redor dos ativistas, as agências bancárias próximas também receberam segurança redobrada. A discussão de hoje é contra a criminalização dos movimentos sociais. Foi convidado o secretário da Segurança Pública, que obviamente não veio, mas mandou a sua tropa. Essa discussão da suspensão do inquérito que quer arrastar os jovens do MPL para a sua criminalização. Na noite desta terça-feira, um ato semelhante na Praça Roosevelt, no centro, terminou com 5 pessoas detidas. A polícia usou bombas de efeito moral e houve correria. Grafiteiros e artistas plásticos brasileiros de fama mundial, os Gêmeos, abrem exposição em São Paulo. Há 5 anos, sem expor na cidade, os paulistanos Otávio e Gustavo Pandolfo mostram um universo de sonhos em A Ópera da Lua. Um mar de cores. Apesar dos personagens e traços típicos, as obras de Otávio e Gustavo Pandolfo, mais conhecidos como Os Gêmeos, impressionam pelos detalhes. Um misto de pintura, colagens, luzes e sobreposições que vai muito além dos famosos grafites da dupla. É onírico, é lúdico, é incrível. Não, a gente é apaixonado. O que você mais gostou aqui por enquanto? Eu gostei daquelas portinhas. As portinhas? É bem diferente, né? Sim. Desde a abertura da exposição na terça-feira, o público vem sendo constantemente engrossado pelas crianças. E elas ficam atentas a cada detalhe. A moça tá pelada. É assim, ó. Os irmãos João e Marina também se revelaram belos apreciadores da arte. Eu gosto das texturas e das coisas que eles misturam. Às vezes pintura com esculpir alguma coisa. Tudo colorido, meio triste também, e eu gosto bastante. Eles gostam, eu adoro, e é uma delícia. Tá todo mundo se divertindo e escolhendo a preferida. Há 5 anos, sem expor na capital paulista, na exibição A Ópera da Lua, os Gêmeos apresentam também esculturas. Entre elas, este boneco de fibra de vidro, o maior já feito pelos dois. Os artistas paulistanos ficaram conhecidos na década de 80 por seus grafites espalhados por diversos pontos de São Paulo. Já fizeram exposições na América Latina, Europa, Estados Unidos e até no Japão. Recentemente, dedicaram mais de 100 horas e 1000 latas de tinta spray para decorar a aeronave que transporta a seleção brasileira durante o Mundial de Futebol. E no final do percurso, uma das instalações preferidas dos visitantes. Nesse espaço, é possível chegar bem pertinho aqui desse personagem e se sentir literalmente dentro de uma das obras dos artistas. Tá mágico, né? É divino. Gosto bastante das obras dos Gêmeos e tudo. Tá incrível o cenário e tudo. Aprovadíssima. Aprovadíssimo. Ficaria aqui uns 3 dias. A exposição fica em cartaz no Galpão Fortes Vilaça, na Barra Funda, até o dia 16 de agosto. As visitas podem ser feitas de terça a sexta, das 10 da manhã às 7 da noite, ao sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada é gratuita. O dia amanheceu com névoa e termômetros marcando apenas 12 graus aqui na capital paulista. Mas ainda pela manhã o sol apareceu com força e predominou durante todo o dia. Com isso esquentou e a máxima à tarde chegou aos 27 graus. E apesar de estarmos em pleno inverno, a tendência para os próximos dias é de que esquente ainda mais. Vamos ver como fica o tempo amanhã no Brasil e em todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A maior
parte do Brasil terá uma quinta-feira de muito sol, calor e tempo firme. Já no sul do país, áreas de instabilidade voltam a atuar, provocando chuvas até o sudoeste do Paraná. As pancadas mais volumosas devem acontecer no Rio Grande do Sul. Chove forte também entre o norte do Amazonas e o estado do Amapá e de maneira fraca e passageira na costa do Nordeste até o litoral capixaba. Não faz mais que 21 graus em Florianópolis, 22 em Porto Alegre e 24 em Curitiba. Mas nas outras capitais, as temperaturas disparam à tarde e chegam aos 30 graus no Rio de Janeiro e aos 33 em Cuiabá. Aqui em São Paulo, a massa de ar seco continua predominando sobre todas as regiões e os paulistas têm mais um dia de muito sol e tempo firme. Ainda faz um friozinho leve de madrugada, mas durante a tarde esquenta para valer e a máxima chega aos 31 graus em Araçatuba e aos 32 em Votuporanga. Calorão também de 30 graus na região de Ribeirão Preto e de São José do Rio Preto. No litoral, quinta-feira de sol e calor e máxima de 28 graus amanhã. Aqui na Grande São Paulo, poucas mudanças em relação a hoje e a expectativa é de que esquente ainda mais nos próximos dias. Amanhã, nada de chuva, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Na sexta, tempo aberto, temperaturas na casa dos 28. E a tendência é de que o final de semana seja quente e ensolarado. No sábado, a máxima prevista também é de 28 graus. Eu volto daqui a pouco no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá! Incêndio atinge galpão na zona sul de São Paulo. 26 equipes do Corpo de Bombeiros estão no local. O incêndio começou por volta de 4 da tarde. Por enquanto, não há informações sobre vítimas. O supermercado do futuro chegou a São Paulo. Quem passa pelo metrô já pode testar uma nova forma de fazer compras, com a ajuda de um aplicativo já popular na Coreia do Sul. Fazer compras em supermercado dá trabalho e demora. Eu ando de bicicleta, carregar as compras é que é um problema, viu? Você vem, escolhe tudo, o carrinho, passa no caixa, põe no outro carrinho, vai para casa. Para ajudar quem não tem tempo, muitas redes lançaram sites de venda online e entregas delivery. Há 2 anos, o Jornal da Gazeta mostrou uma máquina feita para os clientes registrarem o código do produto na prateleira, sem o trabalho de levar as compras até o caixa. Para a professora, a compra online é uma boa alternativa em semanas mais corridas. É o meu tempo que é curto, estou sempre correndo. Já a Mariodete diz que nunca conseguiria se acostumar. Porque eu gosto de ver, de pegar nas coisas. Eu não gosto de comprar nada assim que eu não possa estar vendo assim legivelmente. Um grupo de empresários resolveu trazer uma experiência diferente para quem usa o metrô de São Paulo. É um mercado virtual, mas com imagens dos produtos em tamanho real. Para fazer compras nesse mercado é preciso baixar um aplicativo no celular ou ter um leitor de QR Code. Basta apontar o leitor para o código que o produto que você escolheu vai direto para o carrinho. O estande temporário está em 3 estações da linha 4 amarela. Os 3 sócios dizem que o formato foi inspirado em uma experiência de sucesso que acontece na Coreia do Sul. O nosso aplicativo ele tem uma lista de todos os nossos produtos categorizados, né? Então você consegue selecionar, por exemplo, carnes, você consegue navegar pelas categorias, né? Selecionando os produtos. E ele também tem um scanner embutido que você consegue escanear tanto um leitor QR quanto um código de barra. A ideia é ter tudo o que tem num supermercado, né? Hoje a gente conta com 2.500 produtos e cada vez aumentando mais o sortimento. Os nossos fornecedores são parcerias que a gente desenvolveu. Então, tem uma parceria específica para carnes, então um açougue com carnes mais especiais. A gente tem parceria também para frios, tem uma parceria para hortifruti, tem uma parceria com um atacadista. Depois de clicar nos produtos e escolher as quantidades, basta fechar a compra. A taxa de entrega é de R$ 5. E as pessoas não estão acostumadas a fazer compra no supermercado pela internet e muito menos pelo celular. Então, o painel é uma maneira de trazer uma gôndola, trazer uma coisa que já está no dia a dia das pessoas para esse universo mobile, trazendo muito mais comodidade. Por enquanto, o aplicativo só está disponível no sistema Android e o pagamento no cartão de crédito. Este rapaz que estava no metrô resolveu experimentar. Muito rápido, muito simples, eu achei bem interessante mesmo, assim. O programa funcionou? Funcionou direitinho, muito bom. Quem faz compra na sua casa? É minha esposa. Você acha que ela vai gostar? Acho que ela vai gostar muito.
Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Não foram boas as notícias para o comércio no fim do primeiro semestre. As vendas caíram e a inadimplência voltou a crescer. Para falar sobre as razões desses índices pouco animadores, hoje recebemos Rogério Amato, presidente da Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigada por estar conosco. Prazer. Esse resultado das vendas no primeiro semestre, isso surpreendeu a vocês ou era uma coisa mais ou menos esperada? Infelizmente era esperado, não é? O empreendedor, de uma certa maneira, ele sempre tem uma vontade de fazer com que as coisas aconteçam. Ele é sempre um otimista, né? Então, o que acontece é que todas as perspectivas não eram boas, né? O empreendedor tem que acreditar que é possível. Ele sempre acredita que vai dar um jeito, que vai fazer, etc. Para você ver, os juros aumentaram, né? Nós tivemos, como você já disse, um aumento da inadimplência. As pessoas se endividaram também, aprenderam a se endividar, inclusive a duras penas, né? Muita gente que entrou no mercado com cheque, talão de cheque especial e cartão, etc., hoje está pagando a conta desse primeiro encontro desses últimos anos, né? Você veja o que aconteceu, por exemplo, com automóveis. Já se comprou uma quantidade de automóveis e agora vai se comprar o segundo, o terceiro, só porque aumentou o prazo ou ainda continua o IPI. Tem uma série de circunstâncias que você olha e diz, aquela euforia que aconteceu há 2 anos atrás, já se sabia que não ia repetir. Bom, e a Copa? O efeito Copa do Mundo, né? Primeiro havia um desânimo, não a Copa, aquela coisa toda, não vai ter Copa. E havia tudo aquilo. Entretanto, disseram até que os artigos assim referentes à Copa estavam encalhados, mas aí, pegando a sua palavra, euforia, né? Parece que há um efeito contagiante e a turma... Hoje eu ouvi uma coisa interessante, alguém dizendo assim, olha, eu estou com abstinência, 2 dias sem jogos é demais, estou em crise, quer dizer, já há um envolvimento muito grande. Aí dá uma aquecida ou a Copa mais atrapalha do que ajuda? Nesse aspecto, a Copa atrapalha. Nesse aspecto, ela atrapalha. Por quê? Vamos fazer uma análise rápida. O que vendeu bem? Televisores, certo? Agora, todo mundo já comprou o televisor, já se endividou, inclusive. Todo mundo é força de expressão. Sim. Então, você não pode imaginar que vai continuar isso acontecer. A mesma coisa com celulares, a mesma coisa com todos esses produtos tiveram uma venda excepcional. O resto, não. Pensa bem, você que viu o jogo à tarde, está lá vendo o seu jogo, você vai sair à noite para jantar depois? Você vai sair à noite para ir a um shopping? Não vai acontecer isso. Então você vai hoje a um shopping depois de um evento desse, não tem ninguém. Né? Então essas coisas todas, e mais ainda, quando você tem projetos grandes, que você tem que pensar um pouco para fazer, etc., a resposta que você ouve hoje, você deve estar ouvindo isso toda hora. Vamos deixar para depois da Copa. Você percebeu isso? Sim. Existe uma tendência que não é só por causa disso. É que nós temos um segundo semestre de incertezas. Né? Mas esses indicadores negativos da economia, o senhor arrolou aí alguns deles. Isso assusta o consumidor? Ou essas manifestações que expressam a insatisfação por uma série de razões? São múltiplas as razões expressas no clamor das ruas. Isso tem peso nas vendas? Tem. O que existe hoje eu diria que não é assusta, cautela. As pessoas estão cautelosas para fazer compras, para assumir compromissos. Você imagina, você tem uma loja na rua, você está lá pensando em fazer uma pequena reforma, você está pensando, você não vai fazer, certo? Principalmente aqueles que sofreram de depredação ou que viram amigos fazer. Porque as pessoas esquecem que uma pequena loja é uma família, né? Não é, a gente fala, é o comerciante. Não, é uma família que vive daquilo. É um sonho desfeito, é uma... Né? A questão das faixas de ônibus aqui em São Paulo também foram um fator importante, porque não se pode mais parar na porta para fazer uma compra, né? Então, aquela compra de impulso... O carro não pode parar. Sim, o carro não pode parar, exato. Né? Então, essas coisas todas aconteceram de uma vez só. Mas o coletivo que leva tanta gente pode, né? Mas você não vai descer do coletivo para fazer uma compra para subir no coletivo novamente, né? Quer dizer, essas coisas o comércio de rua também sentiu.
também sentiu. Isso é um fato, onde existe, está sentindo. Mas, de uma maneira geral, você vê que esse segundo semestre existe uma perspectiva de que voltem novamente essas manifestações, etc. A primeira manifestação, já existe um consenso, foi maravilhosa. Quer dizer, todos nós tivemos envolvidos. Junho do ano passado. Sim, aquilo foi uma beleza. Eu fui para a rua, levei filhos, levei netos, etc., para olhar, dizer, olha como é que é a coisa. Aquilo foi muito bom. Aquilo foi descaracterizado com o tempo, né? E o que nós estamos vendo hoje são coisas preocupantes, né? Esse problema de invasão de terras, né? Invasão de prédios. Nós estamos vendo invasão de prédios de uma forma descabida. Né? Você vê prédio na Pamplona, não é porque é na Pamplona, é porque é um prédio regular, que estava absolutamente em ordem. Né? Então, quem diz que aquilo é de uso social, etc., quem decide isso? Tem que ser a justiça, não um grupo. Eu não tenho direito de decidir por mim mesmo o que é uma ocupação social ou o que não é. Né? Existe um mínimo se a gente quer viver numa chamada democracia, a justiça é uma conquista de todos nós. Se nós dizemos que a justiça não serve mais, então aí nós vamos, né? Aí é o caos. Agora, eu vi uma coisa interessante, que o consumidor, o ânimo do consumidor, a confiança melhorou. Com esses aspectos negativos que o senhor está destacando, né? Mesmo assim, estando endividado, está pagando a conta passada, olhando para o futuro com cautela, para usar outro termo que foi expresso há pouco. O comércio, como é que a logística para se defender de uma circunstância adversa? Baixa preço, liquida, faz o quê? Então, o comerciante, o empreendedor, ele está acostumado a enfrentar problema. Então, ele vai dar um jeito, ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, o que você está vendo agora é exatamente isso. Você está vendo liquidações, você está vendo o pessoal achar formas, meios e modos de fazer com que aquilo tudo ande, né? Isso faz parte como se dizia antigamente, para usar um futebol, o tranco é do jogo, certo? O tranco é do jogo, não tem problema. Agora, o que é duro são incertezas, né? Quando você tem uma incerteza, principalmente no meio jurídico, no campo jurídico, isso cria um clima difícil de você investir, de você ir para frente. A incerteza jurídica é uma coisa muito importante. Ano eleitoral, candidatos estão aí. O presidente eleito em 2014 tem medida que ele possa tomar de imediato, que entusiasme esse comércio desalentado, segundo as suas expressões? Quando eu digo comércio, a indústria também está assim. A indústria está enfrentando talvez uma das maiores crises que você tem aí. A impressão que se tenha, seja quem for o próximo presidente, vai ter que ter um programa pronto no primeiro dia. Ele vai ter que enfrentar a realidade, o preço dos combustíveis, né, que está aí pressionando, a inflação que está vindo. Como é que você segura a inflação e ao mesmo tempo você tem que aumentar os preços todos, né? Você vê o problema do álcool hoje, como está, o problema da infraestrutura toda, ou seja, todos esses que a gente já conhece. Mas isso vai ter a necessidade de um plano num primeiro momento. Seja quem for, eu acredito que nós terminamos um ciclo, né, Maria? Estamos hoje terminando um ciclo, quer dizer, esse número de partidos, essa bagunça, ninguém se sentir representado, etc. É um ciclo que eu acredito que, de um jeito ou do outro, nós vamos ter que enfrentar. E eu agradeço muito sua entrevista. Eu que Uma agradeço. boa noite. Para nós todos, Brelton. Estela. Voltamos a falar do incêndio em um galpão na zona sul de São Paulo. A repórter Carla Rodeiro está no local e tem mais informações. Estela, neste momento, cerca de 160 homens do Corpo de Bombeiros ainda tentam controlar as chamas. O incêndio, que começou durante a tarde, há cerca de 3 horas, numa loja de armarinhos, atinge agora uma área extensa. Segundo o Corpo de Bombeiros, não há feridos. O trabalho agora é de resfriamento dos imóveis vizinhos para tentar impedir que o fogo se alastre.
ainda há grandes labaredas. Daqui onde nós estamos no limite estabelecido pelo Corpo de Bombeiros, o limite de segurança, nós não conseguimos ver as labaredas, mas dá para perceber que há muita fumaça e por causa dessa fumaça, aquele prédio que fica em frente, é o prédio mais alto aqui dessa rua, ele teve de ser esvaziado, os moradores tiveram de sair a pedido da Defesa Civil, que já teria interditado 12 imóveis aqui desta região por questão de segurança. Bem, o trânsito aqui na região do Largo 13 está muito complicado, inclusive ônibus que saem lá do terminal Santo Amaro estão tendo dificuldade para circular. Esta rua aqui, que é a Alameda Santo Amaro, permanece bloqueada por causa do incêndio e a CET recomenda ao motorista que evite essa região. É com vocês no estúdio. Obrigado, Carla. Em cerimônia no Palácio do Planalto, o presidente Dilma Rousseff quebra o protocolo ao cumprimentar primeiro o ator Cauã Raymond, que participava de evento. Cauã foi o apresentador da cerimônia de lançamento do programa de fomento audiovisual chamado Brasil de Todas as Telas. Ao iniciar seu discurso, o presidente Dilma cumprimentou o ator. Primeiro, eu queria cumprimentar aqui o Cauã Raymond, que está apresentando essa cerimônia. Obrigada, Cauã. Não é todo dia que a gente tem um Cauã aqui no Palácio do Planalto. Em seguida, Dilma continuou a brincadeira e se dirigiu ao vice-presidente Michel Temer. Temer que me desculpa, mas o Cauã agora ficou no protocolo em primeiro lugar. Vice-presidente Temer, é um prazer ter o senhor aqui também. A foto do encontro entre Dilma Rousseff e Cauã Raymond foi postada no perfil oficial do Palácio do Planalto no Instagram. O programa prevê um investimento de mais de R$1 bilhão no setor audiovisual e tem o objetivo de elevar o Brasil ao patamar de 5º maior produtor e programador do setor no mundo. José Dirceu Delúbio Soares e Valdemar Costa Neto são transferidos do Complexo Penitenciário da Papuda para o Centro de Progressão Penitenciária, onde ficam os detentos com autorização para trabalho externo. As transferências foram determinadas pela juíza Leila Cury, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim que sejam cumpridas decisões do Supremo Tribunal Federal que concederam aval para trabalho externo aos presos do mensalão petista. Dirceu irá trabalhar na biblioteca do escritório do advogado José Gerardo Grossi. Delúbio Soares voltará ao trabalho no assessoramento aos sindicalizados da CUT. Já Valdemar Costa Neto vai retornar ao trabalho de gerente administrativo de um restaurante industrial nos arredores de Brasília. A seguir, ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, passa a ser investigado formalmente por tráfico de influência. E acidente aéreo no Quênia. Avião cai sobre edifício comercial e mata 4 pessoas. Venda de veículos cai 7,5% no primeiro semestre deste ano. Segundo a FenaBrave, a Federação Nacional de Veículos Automotores, o setor somou 1.662.000 unidades emplacadas entre janeiro e junho. É o pior resultado para um primeiro semestre desde 2010. Segundo a FenaBrave, a decisão do governo de manter o desconto no IPI para carros importados contribuirá para não piorar o quadro. Mas mesmo assim, a projeção é de uma queda de 8,08% nas vendas até o fim do ano. E esta queda na produção de veículos influenciou fortemente os resultados da produção industrial brasileira. Segundo o IBGE, em maio, a atividade fabril recuou 0,6% na comparação com abril. Este foi o terceiro mês seguido de queda. Em relação a maio do ano passado, a atividade industrial mostrou baixa ainda maior de 3,2%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Pois é, como a gente acabou de ver, na primeira metade do ano, a venda de veículos caiu 7,5% em relação à primeira metade do ano passado. Hoje, a gente soube também que a produção de veículos caiu 20% em maio, se comparada também a maio do ano passado. A indústria como um todo produziu menos. A produção caiu em maio pelo terceiro mês seguido. Junho não vai ser melhor. As montadoras de veículos estão parando as fábricas, dando férias coletivas, abrindo programas de demissão voluntária ou até mesmo demitindo.
Os estoques estão altos, os carros estão tomando poeira nos pátios. Falta vontade e coragem de comprar carro nesta situação de economia difícil. Para quem quer comprar ainda assim, o crédito está mais caro, difícil e curto, com prazos de pagamentos menores. A indústria automobilística, que é muito grande e ligada a outras indústrias fornecedoras, vai afetar a produção industrial de junho. A indústria brasileira entrou em recessão, isto é, a produção deste ano vai ser menor que a de 2013, talvez muito menor. A baixa da produção industrial vai arrastar a economia como um todo. São cada vez mais comuns as estimativas de que a economia brasileira encolheu neste segundo trimestre do ano, isto é, a produção e a renda total da economia diminuíram. A gente sabia e repetiu tantas vezes aqui no Jornal da Gazeta que a economia andaria mal neste ano, mas num declínio lento e gradual. Pois bem, o declínio está sendo mais rápido do que se esperava. Por ora, como todo mundo pode ainda perceber, os efeitos sobre o emprego e salário não são muito notáveis. Mas imaginava-se que a piora geral da economia teria efeitos sobre a vida cotidiana do cidadão comum lá pelo ano que vem. Agora, parece que essas notícias tristes vão chegar mais cedo, provavelmente quando entrar setembro. Quando a gente acordar da festa divertida da Copa, o choque de realidade será duplamente frustrante. Não vai ter mais Copa e não vai ter mais notícia boa alguma na economia. Boa noite. Ex-presidente da França, Nicolas Sarkozy, passa a ser investigado formalmente por tráfico de influência. A decisão da corte francesa foi tomada após a detenção de Sarkozy na manhã de ontem para um interrogatório que durou aproximadamente 15 horas. Nicolas Sarkozy é acusado de corrupção ativa e tráfico de influência. Esta é a segunda vez que o ex-presidente francês passa por investigação judicial desde que perdeu sua imunidade legal ao deixar a presidência da França em 2012. O ex-presidente nega qualquer irregularidade. No Quênia, avião cai sobre edifício comercial. 4 pessoas que estavam a bordo morreram. O avião de carga caiu durante a madrugada, logo após decolar do principal aeroporto de Nairobi, no Quênia. No momento do acidente, o prédio comercial de 2 andares estava vazio. Investigações preliminares mostram que o avião voava a baixa altitude após a decolagem e pode ter atingido uma fiação elétrica antes de cair. Adolescente palestino é encontrado morto e a ação é vista como uma vingança pelo sequestro e morte de 3 jovens israelenses. O corpo do jovem, identificado como Mohamed Abu Kudair, foi encontrado em um parque na Jerusalém Ocidental. Segundo testemunhas, o garoto foi forçado a entrar em um veículo no bairro palestino de Shuafat e seu corpo apareceu horas depois com sinais de violência e parcialmente queimado. A polícia investiga se a execução foi uma retaliação pela morte de 3 jovens israelenses encontrados na segunda-feira. O caso gerou confrontos entre a polícia e palestinos. E o Jornal da Gazeta fica por aqui. Essas foram nossas principais notícias. José Dirceu, Delúbio Soares e Valdemar Costa Neto são transferidos para trabalhar fora da cadeia. Incêndio atinge depósito na zona sul de São Paulo. Arma usada em crime no Rio de Janeiro é de publicitário que assassinou o zelador. Polícia prende Black Bloc envolvido em depredação à loja de carros. Neymar diz que está recuperado e vai jogar contra a Colômbia. E o técnico Luiz Felipe Scolari testa novas formações do time. Bares veem faturamento aumentar durante o Mundial, já os restaurantes perderam clientes. A edição de hoje pode ser vista daqui a pouco no site youtube.com/Jornal da Gazeta. Eu volto logo mais com mais notícias no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até já. E eu volto amanhã, às 19 horas. Uma excelente noite para você. Até lá. Logo mais 10h30 da noite, Rony Fon recebe o cantor Flávio Venturini no Todo Seu.